Não, a sessão é a mesma. Retomamos a sessão especial, pedindo a todos os vereadores que tomem seus locais e convidamos novamente para a formação da mesa. Queria pedir para as pessoas que se ausentaram do plenário e os vereadores tomassem seus locais, por favor. Convidamos para a formação da mesa a professora secretária de Educação do município, professora Verônica Bezerra. Convidamos a professora Jonilda Alves Ferreira, homenageada. Convidamos a senhora Neidinalva Moura Santos, representando a professora Terezinha de Figueiredo, gerente terceira regional de Educação de Campina Grande. Convidamos o professor Daniel Duarte Pereira, professor da UFPB, orador. Convidamos o doutor juiz Breno Vanderlei, do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, e professor de Direito Penal. Convidamos a sua magnificência o reitor da UFCG, doutor Edilson Amorim. Convidamos o... Isso também é? Jailman. Jailman, ele está na mesa? Tiago? Ele está na mesa? Não. Esse é porque... Passar a palavra ao primeiro secretário para o registro de presença. Aí você vai continuar daqui. Não, chama a Lula, né? Não é isso? Sim, eu chamo sim aqui. Temos a presença do secretário de obra, senhor André Agra, presença do coronel PM Cláudio Nascimento, e a presença do senhor Júlio César, vice-presidente da ASPOL, e a presença de todos ainda, e alguns ainda que ficaram, e já foram mencionados por essa secretaria. Queria pedir silêncio ao plenário, aos convidados, ao pessoal da imprensa. Nós estamos dando início à sessão especial em homenagem, em comemoração ao Dia dos Professores. Queria pedir silêncio dessa casa, uma data muito importante para todos nós. E convidamos o vereador Lula Cabral, autor da propositura, para justificar, saudar os presentes novamente e justificar a sua propositura. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, galeria, convidados, quero saudar a mesa em nome do nosso companheiro e colega Edilson Amorim, magnífico reitor da UFCG, e as mulheres em nome da professora Jonilda Alves Ferreira, que se encontra aqui para ser homenageada. Peço desculpa pelo transtorno, só estava feito a sessão para a sessão dos professores, mas houve a comemorativa em comum acordo conosco e foi muito boa a sessão que o prefeito encaminhou. Sinto-me feliz nesta data comemorativa do Dia dos Professores. Abraçar ternamente os colegas de profissão presentes nesta solenidade. A figura do professor é decisiva e eternizada no processo da educação. Sendo oportuno, destacar o emérito Paulo Freire, quando diz: ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo, todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa, por isso aprendemos sempre. De fato, feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Eis a missão do professor Miguel. O Brasil dá provas de que ainda está longe de atingir um grau de maturidade e eficiência na educação de seu povo. Vê-se em registro de jornais o clamor dos protestos de professores, quase sempre recebidos com a truculência ressuscitada de tempos de outrora pelo aparato estatal, tratado como pessoas de menos importância. Ora,
Se o Estado dá esse tratamento ao professor, que se fará o mesmo em salas de aula, onde a vulnerabilidade social campeia. A nação só poderá afirmar-se em bases sólidas, quando reconhecer de fato e de direito a importância desse profissional. Quando a educação for encarada como principal indutora de mudanças estruturais, o que só ocorrerá com a emergência de novas consciências ocupando o palco político e social do Brasil. Não podemos nos curvar diante de tantas precariedades, tão habilmente camufladas por meio do engenhoso marketing que propaga que a educação brasileira está mudando para melhor, quando na realidade os gritos incontidos de protestos dos inúmeros professores estão aí dizendo o papel da verdade. Mas, senhores e senhoras, nosso encontro nesta solenidade tem o objetivo de homenagear o professor, esse herói, essa heroína, que acredita por vocação sacerdotal, que vale a pena lutar, que a educação é possível. Estamos aqui para prestar homenagens a figuras marcantes do cotidiano das classes, como meu grande amigo e professor, Ivan Coelho Dantas, que cumpriu cabalmente sua missão e, recolhido ao plano superior, nos deixou a todos uma imensa saudade pelo exemplo de dedicação e constância na lida educacional. Está aqui presente a família do professor Ivan Coelho Dantas. Quer dizer da ilustríssima também homenageada, Jonilda Alves Ferreira, reconhecida nacionalmente pelo excelente trabalho que fizera por, em destaque, 22 alunos do interior paraibano, frente a 19 milhões do país. É, sem dúvida, uma conquista calcada na superação, no transpor de limites, no acreditar que a frieza dos números pode ser vencido pelo poder da resolutividade e criatividade. Professora Jonilda, de parabéns. São profissionais desse naipe que têm as chaves nas mãos, as chaves da mudança do Brasil. De parabéns, o professor Itamar Salles, do Motivo Ambiental, a professora Norma Lúcia Silva, do Colégio Petrônio de Figueiredo, também os professores Alex Sandro Faustino de Souza, da Escola Estadual Murilo Braga, de Soraya Pimentel da Costa, professora da Escola Municipal Professor Miron, de Jamerson Cavalcante de Holanda, professor da UEPB e da Escola Maria Cândida, meu especial Pilon, ex-aluno, com muito orgulho, do doutor professor Breno Vanderlei César II, professor da Facisa, que nos manda aqui, representando o doutor Dalto Gadelha, nosso amigo. Do doutor Daniel Duarte Pereira, professor da UFPB do Campus de Areia. Do doutor professor Vandique Esteves Barbosa, professor aposentado da Academia de Matemática do CCT da UFCG. Ademais, os parabéns a todos que militam nessa difícil missão, as mulheres e os homens que se dedicam a trabalho tão nobre e se faz merecedor do nosso especial reconhecimento. Enquanto ao Poder Legislativo, saudamos cordialmente a todos os professores nesse dia 15 de outubro, aproveitando o momento para afirmar que precisamos olhar com mais atenção e diligência para estes profissionais. Precisamos nos juntar a essas vozes que ecoam por uma realidade educacional na qual o professor seja reconhecido com o valor que lhe é devido. É claro que numa ocasião memorável como esta, não poderia deixar de participar a todos.
o inquietante diagnóstico que o digníssimo e eterno combatente da educação, senador Cristóvão Buarque, proferiu. Olhe como são as escolas de um país hoje, e você verá como será a cara do país no futuro. Quero finalizar com a frase atribuída a Henry Adams. Um professor pode encontrar a eternidade, pois nunca poderemos determinar onde para a sua influência sobre os alunos. Um dia serão homens, gênios, inventores, sementes que germinam nas mãos de seus mestres. A todos, muito obrigado. Vereador Lula Cabral, muito obrigado pelas palavras. E como de praxe nessa casa, queria convidar a Vossa Senhoria, Vossa Excelência, autor dessa propositura e professor, e um dos que é homenageado de hoje como professor também, para a partir desse momento presidir os trabalhos. Enquanto isso, palavra para o secretário para um comunicado. Nós queríamos convidar o proprietário da Hilux OEZ 4500, João Pessoa, que está obstruindo a saída de alguns carros. Se puder ir lá no estacionamento, nós agradecemos. Convidamos a professora Verônica Bezerra para saudar os professores. Bom dia a todos. Gostaria de inicialmente saudar o presidente da mesa, o vereador Lula Cabral, que fez a propositura dessa importante sessão de homenagem aos nossos professores. Mas gostaria igualmente de cumprimentar todos que trabalham e erguem o nome desta Casa Legislativa. E faço na pessoa da vereadora Ivonete Ludogério, líder do governo, e sem dúvida nenhuma, uma voz que se levanta em favor de muitas demandas pela educação de Campina. Gostaria de cumprimentar igualmente o professor Edilson, reitor da nossa UFCG, aqui representando o importante segmento de educação do nosso município. E abraçando o professor Edilson, já aproveito para agradecer o cuidado que tem tido. E graças a esse cuidado vamos firmar um protocolo que põe ordem definitiva nos estágios de docência que são praticados pelos alunos das universidades públicas, o UFCG e o EPB, dentro da rede municipal. É com muita alegria, professor, que estaremos assinando esse protocolo no próximo dia 23. Mas gostaria de cumprimentar indistintamente a todos os professores que compõem esta mesa, sobretudo aos professores homenageados e ao elegante professor Daniel, que hoje veio, acho que vocês estão vendo o quanto ele caprichou no visual. Esse professor que já é uma voz emblemática dos conhecimentos do nosso semiárido. É uma voz que tem sempre feito eco e parabenizo a escolha da presença do professor pelos muitos trabalhos que tem prestados, não só ao compartimento da Borborema, mas ao semiárido como um todo e ao nosso país.
Excelências, senhoras e senhores, sendo hoje o dia do professor, permitam-me iniciar, e aí vai uma palavra ao vereador Bruno, expressando minha profunda gratidão a todos os professores que me ajudaram a ser quem sou, a chegar até aqui. Por trás da vida de cada um de nós, muitos professores se colocaram e disponibilizaram sua experiência para que cheguemos aonde nossas pernas, nossa vontade e nossos desejos permitem nos chegar. Agradeço a minha professora alfabetizadora, me lembro muito dela, tia Prisca, uma batalhadora que teve em suas mãos, também foi alfabetizada pela professora Prisca. Agradeço especialmente à professora amiga, mestra, Socorro Farias, na pessoa de quem multiplico esse sentimento vivo de partilha, de gosto pela educação, como via da transformação humana. Mas gostaria de dizer aos senhores, aos colegas professores, agradeço, Mônica, e aí você como representante do Sintab, não estou vendo aqui o vereador Napoleão Maracajá, agradeço a confiança que os professores têm depositado por meio de um trabalho vigoroso que prestam na nossa rede municipal. Sem essa confiança, não estaríamos avançando no complexo território das necessárias mudanças. Vejo crescer o número daqueles que chegam à secretaria para dividir angústias, experiências, desejos, vereador Marinalvo, de uma escola mais significativa para as nossas crianças. A agenda já vai lotada, e é sempre assim todo dia, e vai regida pela importância e escuta daqueles que estão, professora Yolanda, a quem abraço com força, e abraçando a professora Yolanda, abraço toda a equipe da secretaria. Aqueles que estão percorrendo com intimidade o chão da escola. O prefeito Romero, como pôde se constatar ainda há pouco, tem manifestado a clara compreensão de que a escola, para melhor cumprir a sua função social de educar para a cidadania, para o trabalho e para o desenvolvimento humano, precisa mudar sempre. Essas mudanças envolvem políticas que vão ampliando o acesso à educação, mas também trabalhamos na perspectiva de avançar na qualidade. Abraçamos como grande desafio da educação municipal a construção de uma escola inovadora. E essa escola adota como foco o aumento do desempenho escolar. Nesse sentido, vamos estruturando o nosso trabalho em 4 grandes eixos: gestão, currículo e práticas inovadoras, infraestrutura, desenvolvimento e valorização dos nossos profissionais da educação. Um marco importante dessa lógica foi vivido no âmbito do primeiro seminário de educação do município, que a um só tempo trouxe para dentro de si a 18ª Semana Pedagógica, o 11º Seminário de Educação Infantil, uma jornada de formação para gestores e técnicos, e também ali uma jornada de formação para todos os apoiadores da escola. Foi com muita alegria que pudemos viver, com mais de 4.100 servidores, o nosso Seminário Municipal de Educação no último agosto. Realizamos a Conferência Municipal de Educação. Pudemos coordenar a Conferência Intermunicipal, 41 municípios acolhidos em Campina Grande. Dali fomos para a Conferência Estadual de Educação, de onde fizemos os delegados que seguirão a Brasília, na conferência do próximo ano, em 2014. Estamos implementando a educação integral e aproveito para trazer os dados a essa importante casa legislativa. Aos nossos professores, o nosso agradecimento àqueles que têm trabalhado para ampliar a educação integral no município. São mais de 7.800 alunos, com os quais vamos aumentando a oportunidade, ampliando espaços e também vivendo práticas diferenciadas de educação. No programa de alfabetização já são, vereador Lula, mais de 14.000 alunos regidos pelo trabalho dedicado de mais de 421 professores alfabetizadores, para garantir às nossas crianças a possibilidade, vereador Napoleão, de aprenderem no tempo certo. Queremos agradecer a todos que, de forma dedicada, vêm abraçando esse desafio. Agradecemos também aos professores que estão conosco e os educadores que estão no programa Saúde na Escola.
em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, e agradecemos a parceria, à secretária sensível, doutora Lúcia, à primeira-dama, doutora Micheline, que não tem medido esforços para fazer chegar o programa Saúde na Escola nas suas várias e múltiplas dimensões. Desta feita, estamos abraçando a saúde ocular, controle de verminoses, cobertura vacinal, também os problemas relativos à saúde bucal e os cuidados preventivos com a hanseníase. Aí também, no Outubro Rosa, envolvendo os nossos professores com essa campanha de cuidado preventivo com as nossas mulheres da rede. E somos muitas as professoras. Vereador Bruno, mais de 3.200 jovens e adultos estão nas escolas municipais, sobretudo no Projovem, que de uma maneira inovadora faz um trabalho na perspectiva da profissionalização, trazendo para a escola muitos com os quais temos uma dívida de há muito. E para que esses adultos cheguem à escola, estamos acolhendo seus filhos em salas especiais. Para isso, contratando profissionais que cuidam das crianças, enquanto os adultos, à noite, firmam-se nesse trabalho bonito no campo do Projovem. A Brinquedoteca Municipal, que foi alvo de demanda, foi um assunto trazido também por esta Casa Legislativa. A nossa Brinquedoteca Municipal avança na perspectiva itinerante. Muito diferente dos 50 atendimentos de 2012, nós já vamos, vereador Marinaldo, para mais de 5.000 crianças atendidas num amplo programa que agora a Brinquedoteca vai à escola. E com ela, professora Marlene, agradecemos a parceria da Secretaria de Cultura, que não mede esforços para educar as crianças de Campina em conjunto, levando também, na perspectiva da itinerância, os serviços que são prestados no campo das artes e da cultura. Universalizamos o projeto Capoeira na Escola. Quem esteve conosco a semana passada, aqui ao lado, no Parque do Povo, pôde curtir um aulão, onde mais de 3.600 alunos estiveram numa demonstração de alegria, de paz, de congraçamento, de convivência, de tolerância, exercitado esse importante programa de inclusão e de diversidade que trabalha na perspectiva da preservação da cultura afro-brasileira. Dedicamos aos professores do projeto Ler, Prazer e Saber, o prêmio recebido pela rede municipal, no campo da jornada de leitura, recentemente no SEMPEC, em São Paulo. Esse é um projeto que também se firma na parceria com a Alpargatas. Destacamos a importante tarefa cumprida na alegria e no desejo de avanço pelos professores que trabalham pelo jornal escolar com mais de 11.200 crianças da rede municipal. Essa é uma iniciativa de que muito nos orgulhamos. Alunos produtores de texto, compreendendo a função social da escrita, se comunicando por meio do jornal, fazendo circular as notícias vivas que cada escola produz em seu âmago, em seu seio. Ampliamos a creche Aura Moura Ribeiro, no bairro das Cidades, porque no campo da infraestrutura temos recuperado escolas, mas ainda, infelizmente, há muito para fazer, sobretudo pelas condições de sucateamento da nossa rede. 5 novas creches estão quase concluídas. 8 novas creches o prefeito acabou de assinar ordens de serviço. 2 quadras estão em construção. Mais 4 novas estão por receber ordens de serviço. Isso tudo para dizer que, sendo a infraestrutura um importante fator que influi no desempenho escolar, estamos cuidando e em 10 meses já demos passos bastante significativos. A nossa frota, a frota dos amarelinhos, foi triplicada, professor Miguel Rodrigues. E passamos de 7 para 22 ônibus, que hoje chegam às 34 escolas do campo, em Galante, em Catolé de Boa Vista, em São José da Mata, num serviço que faz percorrer, atentem para o número, mais de 35.000 quilômetros por mês. Esse é o volume rodado pelos 22 ônibus da frota da Secretaria da Educação na prestação de serviços para fazer chegar à escola as crianças que estão no campo. Mas para os da área urbana, o prefeito trouxe e foi apreciado por esta casa o passe livre, que concluiu seu cadastramento e já soma mais de 1.000
beneficiários cadastrados. A boa notícia é que conseguimos propor e negociar um novo plano de ação articulada com o nosso MEC. O PAR já está sendo analisado e garantirá, na parceria com o governo federal, melhores condições para 2014. Por meio dessa importantíssima iniciativa, prepara-se e espera-se que o financiamento da infraestrutura em 2014 supere a marca suplementar de 30 milhões de reais. Em 10 meses de gestão, temos buscado construir um diálogo permanente com a categoria do magistério, por meio de audiências, nos espaços de formação, nos seminários e também nas escolas. Já em fevereiro, como disse o prefeito, tivemos o nosso reajuste de 10%. Constituímos uma comissão para analisar os pedidos de afastamento para cursos de pós-graduação, bem como os pedidos para ascensão funcional. Em ambos os casos, estamos estabelecendo um fluxo para recuperar demandas há muito aprisionadas. Colocamos as consignações rigorosamente em dia, assim como a folha de pagamento, e estamos ofertando formação continuada para toda a rede. Ainda existem passos, sim, para serem dados no rumo da ampliação de conquistas, e haverão de ser concretizados com responsabilidade, sobretudo no que tange ao importante passo... Mais 2 minutos. Pois não, estou concluindo. Hoje visto no campo da jornada relativa ao piso salarial. Educação é direito subjetivo. Está na nossa Constituição Federal. É direito de aprender direito. A escola que cunhou a obrigação de aprender marcou o encontro com o ser humano em sua necessidade de se transformar. Hoje, dia do professor, rendemos graças a Deus pelas bênçãos, professora Eunice, pelas bênçãos que tem nos permitido fazer a educação ficar maior do que qualquer dificuldade. Porque fazer a educação é mesmo isso, assumir a cada instante um compromisso com o outro. Nunca se esperou tanto que a escola prepare para a vida. Nós somos filhos da vida, professora Marlene, e fazemos isso com muito gosto. E a vida, professor e poeta Daniel, é uma prosa que não se faz por obrigação, sem consentimento e sem conhecimento. É pelo diálogo que nos tornamos pessoas. É pela partilha que nos tornamos professores. A cada um dos professores que está aqui, um feliz dia dos professores. Muito obrigada. Nós decidimos aqui, porque são 4 oradores, aí vai falar 2, fazemos a homenagem à professora Jonilda, aí fala mais 2. E depois a gente abre para os vereadores, e tem 8 convidados que vão receber troféus, e as mulheres receber flores, rosas, as professoras. Né? Convidamos agora o magnífico reitor Edilson Amorim para saudar os professores das universidades. Boa tarde a todos os presentes, a todas as presentes. Meus cumprimentos ao vereador Lula Cabral, a quem agradeço o convite para estar presente a essa sessão. Meus cumprimentos ao secretário da sessão e demais vereadores, ao professor Daniel, da UFPB, mas que tanto tem colaborado por sua inserção acadêmica e militante nos estudos do semiárido, tanto tem colaborado com a UFCG. Meus cumprimentos à professora Verônica Bezerra, secretária de Educação do município, e ao cumprimentá-la, como também a professora Terezinha de Figueiredo, gerente regional de educação, da terceira região de educação. Ao cumprimentá-las, quero estender esses cumprimentos a todos que fazem a educação deste município. Meus cumprimentos a todos os vereadores, a vereadora Ivonete Ludgério, a quem peço a gentileza de transmitir ao prefeito os agradecimentos da UFCG pelos trabalhos que, por nossa solicitação,
a Prefeitura Municipal tem feito no entorno da universidade, sobretudo no que se refere ao disciplinamento do trânsito, vital para a circulação de pessoas, sobretudo, e em segundo lugar de veículos, no entorno da UFCG. Peço-lhe, vereador Ivonete, que transmita meus agradecimentos ao prefeito Romero Rodrigues. Igualmente peço ao presidente desta casa e todos os vereadores para que nos apoiem os que fazemos a UFCG, numa reivindicação que nós temos para o município de Campina Grande, no que concerne a cessão do espaço. Sabedores que fomos, pelo próprio prefeito, em audiência no nosso gabinete, de que a prefeitura havia adquirido por desapropriação cerca de 700 hectares para expansão de atividades industriais, culturais na nossa cidade. Nós reivindicamos a cessão. Inclusive, enviamos cópia para esta casa, para o qual pedimos o apoio e a compreensão. Pedimos 50 hectares para o UFCG, uma vez que no campus de Bodocongó não há espaço mais para que se coloque um tijolo. Qualquer construção ali terá que ser feita derrubando-se construções antigas. Portanto, a expansão da universidade, que é uma necessidade para o município e para a região polarizada por Campina Grande, a expansão do campus de Bodocongó, da UFCG, é um imperativo. Para isso, nós precisamos do apoio dos senhores, porque só podemos construir no outro campus, fora do campus de Bodocongó. Quero, finalmente, em nome do professor Vandick Barbosa, nosso professor de matemática, a quem indicamos para a homenagem neste dia. Em nome do professor Edson Pereira, estender nossos cumprimentos a todos os homenageados, professores e professoras homenageados, seguramente merecedores dessa distinção. Farei uma fala breve numa homenagem aos nossos professores indicados, professor Edson Pereira, professor Vandick Barbosa, querendo também fazer uma breve reflexão sobre o papel da escola e o papel do professor e da professora nesse contexto. Quando comecei a ler sobre educação, aprendi que havia 3 instituições que eram as principais responsáveis pela formação das crianças e dos jovens: a família, a igreja e a escola. Essas instituições eram laureadas com a imagem sempre repetida de pilares da sociedade. Talvez nessa imagem estivesse o pressuposto desejável de que a igreja era única e era nossa. A família era um modelo íntegro e a escola era uma comportada extensão de ambas. Com um modelo assim, parece que o Estado sabia o que queria: formar cidadãos à imagem e semelhança desse modelo e conformados no interior deste mesmo modelo. Não sabemos se isso era inteiramente verdade. Sabemos, porém, que hoje a verdade da nossa igreja se decompôs em várias verdades espalhadas por dezenas de igrejas, ouvidas por milhares de pessoas. A família não segue padrão único e subsiste sob as mais variadas configurações. E a escola? Claro que a escola também mudou. Os modelos proliferaram-se e se firmou um ensino focado pragmaticamente na conquista de uma carreira de sucesso profissional. Intervindo nos compassos e descompassos dessa trajetória institucional, aqui resumida, o pensamento crítico, ora de inspiração marxista, ora de inspiração humanista de um modo geral, buscava a desconstrução do discurso do Estado, flagrando a inconsistência do ideal que o Estado professava em face da realidade que se impunha. Essa militância histórica acompanhou as transformações das instituições acima caracterizadas, escola, família e igreja, intervindo no sentido de inverter o vetor, ou seja, formar criticamente o cidadão na direção contra-ideológica em relação ao Estado. O Estado, claro, rezava pela cartilha de Maquiavel e empolgava muita gente com essa cartilha. Essa militância crítica, insubmissa, aprendia na Bíblia marxista. Neste percurso, o Estado se viu obrigado a ceder. Teve que ceder, de um lado, à pressão que resultou na ampliação do espectro ideológico das organizações sociais. De outro, cedeu à voracidade do mercado. De tal forma que vivemos hoje uma experiência paradoxal. De um lado, a mais ampla diversidade de espaços de atuação política. No mesmo lado,
a mais avassaladora ação de pasteurização do mercado. Nesse quadro complexo, o Estado centralizador e autoritário não conseguiu se manter inteiriço, a esquerda tampouco completou seu projeto. Vivemos um impasse. Esse é o mundo que a modernização capitalista criou e que a modernidade plasmou como um mundo contraditório, pleno de impasses, mas também de promessas. Um mundo feito com a presença marcante do capital industrial, mas também com a presença apaixonante da dimensão utópica. Um mundo em que o domínio sobre a natureza e sobre as pessoas era a preocupação principal da ciência, interessada no conhecimento imediato e de uso pragmático. Nos bastidores desse mundo moderno, esteve a escola. No centro desta, o aluno e o professor. Nesse mundo, parece que o capital já havia definido quem era centro e quem era periferia. Penso que há 10 anos, 10 ou 20 anos, ninguém tinha dúvida de qual era o centro do sistema. O centro europeu, Estados Unidos e Japão. Não é? Periferia era o resto. Hoje, essa linha está borrada. É difícil você definir quem é centro e quem é periferia. O mundo hoje ainda continua assim? Muita coisa indica que não. A modernidade tomou outros rumos. A velocidade das comunicações, o estilhaçamento das convicções e a liquidez dos afetos nos empurram, como numa vertigem, para o lugar nenhum da fragmentação. A ciência não se faz sem desconfiança. O processo de globalização das atividades industriais, comerciais e culturais promoveram a desfaçatez sem limites do capital, que, sem cerimônia, isso é que fundamentalmente, para mim, divide o moderno do pós-moderno, é o capital que, sem cerimônia, produz onde a mão de obra é semi-escrava. Vende o mesmo produto onde o câmbio é favorável. Deixa de produzir, retira e investe o capital onde tem paraíso fiscal. Investe onde tem paraíso fiscal. Essa desfaçatez, essa mobilidade extrema do capital é que fundamentalmente fez borrar a divisão entre centro e periferia, que a gente tem que promover de forma positiva essa inversão, essa indistinção entre centro e periferia. Nós temos que aproveitar, e o conhecimento é fundamental nisso, para aproveitar essa indistinção de maneira positiva. Hoje, a noção de centro e de periferia perdeu o sentido. No mesmo lugar, estão a civilização e a barbárie, a produção e a escassez, a inclusão e a exclusão. No mesmo lugar estão o luxo e a sobriedade. Em momento algum da história, as pessoas produziram tanta informação, mas, contraditoriamente, nunca nos sentimos tão desinformados. Todos os conhecimentos sobre todos os aspectos da experiência humana estão ao alcance de cada vez mais pessoas, mas nunca os jovens parecem se sentir tão sem rumo. As mídias e as redes de comunicação informam cada vez mais, mas cada vez mais também conformam e deformam. Em uma palavra, a fragmentação é a síntese das experiências sociais que envolve a todos. Isso aumenta em muito a responsabilidade da escola e a do professor. Mas alguma vantagem se pode tirar desse quadro vertiginoso. Se a modernidade demarcou bem as noções de centro e de periferia, o conhecimento hoje contribui decisivamente para desfazer esses limites. E isso, além de aumentar enormemente a responsabilidade da escola, redimensiona o papel do professor e do estudante como centro do processo. O que era apenas ensino, com o docente no centro do processo, cada vez mais vai se convertendo em estudo. Gostaria que a gente prestasse atenção para essa distinção, nem sempre clara, entre ensino e estudo. Processo no qual o diálogo entre docentes e discentes assume a cena principal. Somente uma cena assim será capaz de fazer com que a pletora de informações que bombardeia os jovens se converta em formação. Informação nem sempre é formação. São coisas distintas. A experiência docente não pode esquecer essa lição de humildade. O estudo é dialógico e significa ensinar aprendendo com o outro. A noção de um conhecimento já feito, pronto e acabado, não convence mais.
mesmo em se tratando de sistematizar o conhecimento até aqui alcançado pela aventura humana aqui na Terra. Conhecer, portanto, é compartilhar. Somente um conhecimento assim poderá se converter em um bem universalmente intercambiável. Aliás, o conhecimento, para mim, é a maior commodity que já existe. É o maior commodity já existente no mundo. Para mim, é o maior valor de troca, quer dizer, a moeda de maior valor de troca, né? Portanto, não fungível e sempre renovável, até o limite da criatividade dos indivíduos. Somente um conhecimento assim contribuirá para deslocar de forma positiva os limites entre centro e periferia, promovendo a inclusão e o bem-estar das pessoas. Não é outra a lição que as manifestações das ruas em julho nos deixam. A propósito, lembro-me que a escola é um espaço privilegiado de produção do conhecimento, mas não é o único. A propósito ainda, lembro as palavras precisas de um sociólogo americano recentemente falecido. Não basta ler Marx. Essas palavras são importantes para quem quer aprender com a lição das ruas, né? Não basta ler Marx. É preciso estar atento aos sinais das ruas. E as ruas patrocinam a cada tempo uma oportunidade formidável de encontro da experiência acadêmica com a experiência política. E os sinais das ruas, no nosso caso, o que nos comunicam, no caso do Brasil? As ruas exibiram de tudo ultimamente. Do diletantismo à militância programática, do exibicionismo ao vandalismo, do ensaio anarquista ao colaboracionismo ordeiro. Já concluo, senhor presidente. Mas alguma coisa, dentro desse vale tudo, pode estar contribuindo para repor a vontade utópica no lugar mesmo de sua fermentação. Ou seja, no interior da tensão a céu aberto entre as várias manifestações de poder. Consta que as chamadas redes sociais têm papel importante nas mobilizações ocorridas ultimamente. Isso demonstra o potencial educativo do seu uso. As ruas também se voltaram contra as instituições políticas em voga, por exemplo, uma casa como esta. Isto também demonstra o papel pedagógico da política. Professor Edilson, Pois mais não? 2 minutos. Mais 2 minutos. Não se devendo subestimar a importância para a formação da juventude das atitudes que os homens políticos assumem, das decisões que as casas políticas adotam. Os políticos e os gestores públicos, de um modo geral, não podem esquecer seu lugar na formação das pessoas. O imaginário social está saturado dos modelos que eles oferecem à sociedade. É desses modelos que as pessoas retiram inspiração para se situarem no mundo. Para isto, aliás, quero dizer que uma parceria entre o público e o privado, entre as instituições políticas e a escola é fundamental. Essa parceria deve ser ativada em todas as oportunidades. Os dias de festa, como o de hoje, são muito importantes. Expressam reconhecimento e estimulam a memória do professor amigo e a solidariedade para com a categoria. Mas não substitui a rotina e o esforço diário de cada um. Essa rotina e esse esforço hoje são muito pesados. Temos todos o dever de transformar essa rotina e esse esforço em um trabalho prazeroso e criativo. A escola é patrimônio de todos. O professor e a professora são monumentos intelectuais de toda a comunidade. A escola, que se vai convertendo aceleradamente em um espaço de insegurança, precisa, senhores e senhoras, voltar a ser urgente e integralmente o espaço do conhecimento, da criatividade e da convivência. E essa é uma tarefa de todos nós. Contem conosco. Muito obrigado. Convidamos agora o presidente Nelson e convido o Bruno para sentar aqui na presidência para nós entregarmos a homenagem ao nosso amigo e à família do nosso amigo Ivan Coelho Dantas. Mas vamos agora já homenagear a professora Jonilda, né? Eu convido o presidente para nós fazermos a entrega. Você vai ficar para entregar os outros. Convido o
presidente Nelson e o vereador Lula Cabral, autor da propositura da sessão, para se fazerem presentes aqui à frente da mesa diretora para a entrega da homenagem à professora Júnior. Queria convidar todos da família para adentrarem ao plenário. Esta casa parabeniza a professora pela merecida homenagem e pelo destaque que, através de seu trabalho, os alunos tiveram em premiação nacional. Então, professora, os mais sinceros parabéns desta casa. Dando seguimento, gostaria de convidar a família do professor Ivan Coelho Dantas para, da mesma forma, receberem em seu nome uma homenagem póstuma pelos relevantes serviços prestados na área acadêmica e do meio ambiente pelo professor. Convido para o vereador, o colega Lula Cabral, para reassumir os trabalhos da sessão. Eu acho que, a dar sequência, a professora Junilda já faria os seus agradecimentos. Nós temos mais dois oradores, que é o professor Breno, doutor, e tem também a homenagem Daniel Kitte e a moça que vai falar, substituindo a terceira região, a professora Terezinha. Pela ordem, senhor presidente. São três ainda, mas aí nós vamos dar a palavra, a professora pode se dirigir. Senhor presidente, pela ordem. Pois não. Eu gostaria de comunicar à casa e terei que me retirar em virtude de uma entrevista na rádio Caturité agora a partir das 13 horas. Então peço desculpa aos homenageados, à família do homenageado também, e parabenizar desde já a Vossa Excelência pela propositura dessa sessão solene. Muito obrigado.
Pois não, vereador, você tem a permissão e peço desculpa porque foi perturbado um pouco a nossa sequência e paciência dos meus colegas, companheiros vereadores e o público, mas eu acho que o professor merece tudo. Eu acho que qualquer coisa que nós fizermos para reconhecê-los será bem feito. Professora Joanilda, com a palavra. Boa tarde a todos. Quero aqui parabenizar todos os professores por esse dia. Nós que vivemos todos os dias com muitos e muitos alunos, e hoje recebemos essa homenagem. Eu quero agradecer por estar aqui, agradecer a Deus, agradecer ao vereador Lula Cabral pelo convite e agradecer a todos os envolvidos nesta sessão. O nosso desempenho paulista, nós tivemos, até agora, na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, de 2005 a 2012, nós tivemos 68 prêmios. Desses 68, 22 foi de 2012, a nossa maior premiação. Isso tudo que a gente conquista, muita gente pergunta qual é o segredo. Não tem segredo. O segredo é muita determinação, é muita força de vontade, é muita responsabilidade. Coisa que nós, professores, temos, certo? Infelizmente, aparece alguns que não têm o mesmo compromisso, mas eu acredito que isso é só provisório, porque, devido ao desempenho de muitos, acaba contagiando aqueles que ainda não têm ainda brilhantes ideias para desenvolver, mas que com o tempo isso vai acabar surgindo. Porque ser professor é muito gratificante. Quando a gente vê o resultado, melhor ainda. Então, esse nosso trabalho é resultado de muito esforço, de muita determinação. E se vocês... sei que todos conseguem. Isso também. Nem que seja em outras disciplinas, mas conseguem. Motivação, motivar seu aluno, incentivar, mostrar que ele é capaz. Isso é um dos principais passos que a gente deve ter. É mostrar ao aluno que ele é capaz disso. Até mesmo aqueles alunos que são um pouco indisciplinados, a partir do momento que você começa a dar crédito a ele, ele começa a mostrar de que ele é capaz também. Nós tivemos também, além do sucesso das Olimpíadas das escolas públicas, nós já tivemos alunos finalistas nas Olimpíadas Brasileiras de Matemática. Nós tivemos já, o ano passado, participamos pela primeira vez na Olimpíada Campinense de Matemática, tivemos 6 aprovados. Esse ano nós já tivemos 14. Na Olimpíada Brasileira de Astronomia, participamos pela primeira vez esse ano, já tivemos 3 medalhistas. Tivemos pela primeira vez alunos premiados na Olimpíada Internacional. A Paraíba teve 2 aprovados também pela primeira vez, 2 alunos aprovados na Olimpíada Internacional e 1 é lá da nossa cidade. Tivemos 4 alunos esse ano que participaram da seleção para preparação especial para competições internacionais, também matemática. E também a escola participa de Olimpíadas de História, Geografia, de Português, de Química. Então, de acordo com vai surgindo os exemplos em matemática, vai contagiando também as outras disciplinas. E isso tudo, o que benefício traz para os alunos? Só os prêmios?
Em hipótese nenhuma. O que bom é o aprendizado. Nós temos uma equipe que são chamados de equipe olímpica, que eles são bons em todas as disciplinas. Eles adquiriram o hábito de estudar, que é um dos fatores principais do aluno, ele ter o hábito de estudar no horário extra da escola. Forma um grupo de estudos e cada vez eles se saem melhor. Então, todos esses nossos projetos da nossa cidade, a gente tem um apoio muito grande, porque sem apoio, com certeza, não seria tão bom o sucesso que a gente tem. A gente tem o apoio da Prefeitura Municipal, que nos apoia muito, da Secretaria da Educação do município, representado pela secretária que está aqui presente, Denise Vilar. Nós temos toda a equipe de professores, diretores e também dos professores do Programa de Iniciação Científica, que acontece aqui na Universidade Federal. Certo? Nós temos um exemplo, que é o professor José Vieira, que está aqui presente, nos assistindo. Ele é um dos maiores incentivadores desse projeto das Olimpíadas de Matemática. Para finalizar, eu vou só ler uma mensagem aqui que eu trouxe. E, novamente, parabenizar toda a nossa classe, porque nós, sim, fazemos a diferença. Nós, como professores, a gente tem um objetivo de alcançar as nossas metas. E, graças a Deus, a gente vem alcançando. É difícil, mas não é impossível. Só desperta paixão de aprender quem tem paixão de ensinar. Quanto mais escuto, mais alta se faz ouvir minha voz. Quanto mais estou disposta a receber com simpatia o que vem de meus alunos, mais tenho para oferecer-lhes. Riqueza material não faz parte dos meus objetivos, mas eu sou uma caçadora de tesouros, dedicada em tempo integral à procura de novas oportunidades para os meus alunos usarem seus talentos e buscando sempre descobrir seu potencial, às vezes enterrado sobre o sentimento do fracasso. Sou a mais afortunada dos trabalhadores. Um médico pode trazer uma vida ao mundo num só momento mágico. A mim é dado cuidar que a vida renasça a cada dia com novas perguntas, melhores ideias e amizades mais sólidas. Um arquiteto sabe que, se construir com cuidado sua estrutura, pode durar séculos. Um professor sabe que, se construir com amor de verdade, sua obra, com certeza, durará para sempre. Sou uma pessoa que luta todos os dias juntamente com muitos colegas que amam a sua profissão. E nessa luta nós temos grandes aliados: a inteligência, a curiosidade, o apoio dos pais, a criatividade, a fé, o amor e o riso. E agradeço aos pais que me honraram ao me confiar seus filhos, que são sua maior contribuição para a eternidade. E assim, tenho um passado rico em recordações. Tenho um presente desafiador, cheio de aventuras e alegrias, porque me é dado passar todos os meus dias com o futuro. Sou uma professora e agradeço a Deus por isso todos os dias de minha vida. Muito obrigada. Quero registrar a presença do professor José Vieira, que foi ele que me provocou, ali o professor, foi ele que me provocou toda essa homenagem aos professores. Também abraçar o professor Zé Arimaté, lá da matemática, nossos companheiros da UFCG, pedindo permissão aqui ao nosso reitor. E passa a palavra para Bruno para anunciar outro homenageado, que o pessoal tem que viajar para São Paulo. Próxima homenageada a receber a comenda, a professora Soraya Pimentel da Costa, que é natural daqui de Campina Grande, é a professora em atividade com mais tempo de exercício no município de Campina Grande. E ela, que casada com Manassés Jordão, mãe de 4 filhos, Luciana, Heitor, Hugo e Guilherme, que vieram de longe para acompanhar aqui com a professora a entrega dessa comenda. Professora, faço convite para que a senhora
venha ao plenário receber aqui das mãos do vereador Miguel do vereador professor Miguel e Rodrigues professor Vaninho. Lembrando que a professora ingressou no Serviço Público Municipal no ano de 1973 e no ano de 1980 começou a lecionar na Escola Municipal Professor Miron, onde até hoje continua lecionando. A foto, Vaninho. Vaninho, a foto. É uma abduzir e abstrair. É funcionário. É funcionário. Doutor Bruno. Quero convidar agora o doutor Breno Vanderlei César II, para presidente do TRE, para cumprimentar aqui os professores no seu dia. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Campina Grande, vereador Nelson Gomes Filho, vereador Lula Cabral, autor da proposta dessa sessão, meu aluno, dileto amigo, vereador Bruno Cunha Lima, vereador Murilo Galdino, pessoas em nome de quem saúdo todos os vereadores desta casa e as demais autoridades aqui presentes. Minhas senhoras, meus senhores, para uma solenidade como esta, nenhum cenário poderia ser mais solene nem mais adequado do que Campina Grande. Para no dia do professor, realizarmos nesse ato um momento de reflexão sobre a difícil e honrosa missão de educar. E refiro-me a Campina Grande como cenário, exaltando aqui suas passagens de centro cultural e educativo, cidade universitária das mais importantes do Brasil, para onde tem migrado jovens de toda a nação em busca de conhecimento científico nos mais variados ramos do saber. E aqui, minha responsabilidade é multiplicada. Ao falar sobre educação, não somente pela própria dimensão do tema, mas porque trago a responsabilidade e a honra de aqui representar as faculdades de Ciências Sociais Aplicadas de Campina Grande, a FACISA, onde também sou professor, e por delegação do professor Dalton Gadelha e pela professora Gisele Gadelha, que não podendo por outros motivos estarem presentes a este ato, me deram a honra de representá-los também. Dom Helder Câmara dizia: há gestos que valem como um programa de vida. Erguer um candeeiro, afastar as trevas, difundir a luz, mostrar o caminho. Penso que essas palavras traduzem de modo muito expressivo a missão do professor, como também, igualmente, traduzem a missão de uma instituição de ensino. Penso a partir da reflexão de Dom Helder, que ensinar é acender luzes, educar é afastar trevas, erguer o candeeiro da ciência é afugentar a sombra do senso comum, resultando tudo isso em mostrar e preparar interiormente o caminho das transformações pessoais e sociais necessárias para um mundo melhor e mais humano. A FACISA, como instituição de educação formal de terceiro grau, tem cotidianamente reiterado a sua missão nos mais variados campos da ciência: formar pessoas aptas a um trabalho de qualidade,
comprometidas com a ética e o bem-estar social. Os investimentos técnicos e científicos são constantes para melhor aparelhar as faculdades de instrumentos cada vez mais eficazes na aprendizagem e profissionalização, além do cuidado com a formação e aperfeiçoamento de seu quadro de professores, colocando tudo isso a serviço da comunidade. Através dos mais diferentes convênios que têm beneficiado a população de Campina Grande e regiões circunvizinhas, desde a área de saúde, passando pela arquitetura e informática até o direito, cumprindo assim a sua missão e levando para fora dos muros universitários suas atividades, na medida em que capacita e apresenta um corpo discente que ainda na faculdade, enquanto aprende, pratica, prestando serviço de relevância social. Mas, minhas senhoras, meus senhores, não quero falar na missão de professor, relembrando dela percalços, desafios. Professor, todo ele é um vocacionado. Prefiro mencionar nesse instante o quanto é gratificante poder lecionar e, mais ainda, poder aprender. Acredito que aprender na convivência com os jovens é me tornar mais jovem a cada dia. E essa tarefa compreende entender muitas vezes as chuvas de bolas de papel, as conversas incessantes, as provas tensas, as correções cujos resultados se enchem de defesas e argumentos dos que nelas forem infortunados. A criatividade da juventude deve ser um incentivo a todos nós professores, como a alegria desses jovens deve também ser uma forma de renovar e tornar felizes nossos espíritos. Lembro-me, quando eu era professor de filosofia, num curso de veterinária da Universidade Federal de Campina Grande, de um aluno que, para justificar a ausência nas aulas e a falta em provas, dizia que a sua avó tinha morrido. Pelo motivo apresentado, por 2 vezes, dei por justificadas as faltas, magnífico reitor, considerando que ele poderia ter 2 avós, mas na 3ª vez, eu já aborrecido com a insistente desculpa, disse, é a 3ª vez que a sua avó morreu nesse período. Isto é, perguntei a ele, isso é uma avó ou um gato? E ele de imediato justificou, professor, as 2 primeiras eram mentira, mas essa agora pode acreditar que foi valendo. E ainda justificou filosoficamente, com base em São Francisco de Assis, o senhor sabe, é morrendo que se vive. Certo dia, reencontrei esse personagem aqui por Campina Grande, formado e bem encaminhado na profissão, excelente veterinário. Esse é apenas um de tantos acontecimentos pitorescos que, afinal, são gratificantes e que marcam a nossa vida e atuação como professores. Quero, por fim, recitar os versos de um amigo, antigo professor meu de matemática de Patos, professor Ronaldo Falcão, nos quais ele descreve de forma lírica a vocação de ensinar em um poema cujo título é Feliz. Feliz de quem ensinando criou cabelos grisalhos, pintando-os com o trabalho e com a ciência espalhando. Feliz de quem cultivou sementeiras da verdade e com elas saciou a fome da mocidade. Feliz de quem mata a fome de um espírito obscuro, tira-lhe a dor, dá-lhe nome e prepara-lhe o futuro. Isso é ser professor. Falhas temos muitas, imperfeições outras tantas. Afinal, até o sol tem sombras. Muito obrigado. Vamos agora chamar o próximo homenageado, professor da Escola Estadual de Ensino Fundamental Murilo Braga, Alex Santos Faustino de Souza.
E convidar a professora... convidar Murilo Galdino e o vereador Marinaldo Cardoso. A família pode entrar ao lado direito. Aí você dá. Demorou, mas chegou, né? Isso é uma figura. Daniel do ar. Eu tenho balcão, mas tem balcão eu vou. Ele vai ser. Aí você dá a mãe dele, ou a esposa dele, a filha. Agora, professor, agora o último a falar e está convidado Napoleão Maracajá, eu e você, para nós fazermos essa homenagem a esse grande mestre do semiárido paraibano, que vai cumprimentar a todos e encerrar essa brilhante sessão. Quero convidar o professor doutor Daniel Duarte para se dirigir aqui aos colegas e depois nós façamos a homenagem a Vossa Senhoria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvados sejam todos os professores, as professoras, os mestres, as mestras e todos os estudantes que aqui estão presentes nesse momento. Senhores membros do Senado da Câmara da Vila Nova da Rainha, senhor presidente, senhores membros dessa mesa, cumprimentando a professora Verônica em nome de todos, de todas, e cumprimentando os senadores da Câmara, na pessoa do meu desorientando, Napoleão Maracajá. Nós estamos batalhando aí para a finalização da sua tese de doutorado. Eu tenho a honra de desorientá-lo. Eu agradeço ao vereador Lula Cabral pela homenagem prestada a todos os professores e professoras que estão aqui nesse momento representados por nós. E é uma honra muito grande sermos lembrados no nosso dia. No momento em que um país desconhece muitas vezes os seus símbolos nacionais, no momento em que o país desconhece as suas maiores referências, que são os professores e professoras, para nós é muito bom estarmos aqui, Lula. Portanto, muito obrigado. Já vai longe o dia 15 de outubro de 1827, dia da educadora Santa Teresa d'Ávila,
quando o então imperador Dom Pedro I, através de um decreto imperial, cria o ensino elementar no Brasil, onde parte desse decreto dizia, ou diz, todas as cidades, vilas e lugarejos tivessem suas escolas de primeiras letras, e tratava ainda da descentralização do ensino, salário dos professores, matérias básicas e forma de contratação de professores. É preciso dizer que antes, bem antes, na então província da Paraíba do Norte, na então Vila Real do Brejo de Areia, o professor Manuel, filho do capitão moro, então Bartolomeu da Costa Pereira, já ensinava desde o ano de 1821. E o decreto é do ano de 1827. Nesse caso, a Paraíba se antecipava em muito ao que hoje nós denominamos de nação brasileira. No dia 15 de outubro de 1947, 120 anos depois, numa pequena escola localizada na rua Augusta, 1520, São Paulo, onde tem ainda um ginásio denominado Caetano de Campos, ou Caetaninho, e submetidos a um longo período letivo, que é o preço de hoje, magnífico reitor. Não seria um longo período letivo pelo que nós temos passado ultimamente, mas que eles consideraram 1º de junho a 15 de dezembro. Esses professores se uniram e observaram que precisavam parar pelo menos 10 dias, para que pudessem ter um fôlego no sentido de melhor ministrar as suas aulas. 4 professores, então, organizaram um dia de parada para evitar a estafa, para promover também o congressamento entre si e a análise de rumos a serem tomados. Destacou-se o professor Salomão Becker, nascido em 1922, falecido no ano de 2006, que sugeriu, coincidentemente, o 15 de outubro, também o mesmo do decreto, pelo fato de, na sua cidade natal, Piracicaba, professores e estudantes trazerem doces para pequena confraternização. Aceita a proposta pelos então professores Alfredo Gomes, Antônio Pereira e Claudino Busco. O professor Salomão Becker proferiu então a frase, ainda hoje muito utilizada e em voga: professor é profissão, educador é missão. Ainda hoje essas frases servem de reflexão. Em 14 de outubro de 1963, tornou-se o dia 15 de outubro feriado escolar pelo Decreto Federal 52.682. No seu artigo 3º, o decreto diz: para comemorar condignamente o dia do professor, os estabelecimentos de ensino farão promover solenidades em que se enalteça a função do mestre na sociedade moderna, fazendo participar os alunos e famílias. O Dia do Professor é comemorado também em outras nações. Se considerarmos a América Latina, o conjunto da América Latina, o Dia do Professor é o dia 11 de setembro. Se considerarmos a Unesco, o Dia do Professor é o dia 5 de outubro. Temos razões várias e vários dias para comemorarmos o nosso dia. Pelo menos o dia 15 de outubro, o dia 5 de outubro e o dia 11 de setembro, porque nós pertencemos também à área de abrangência da Unesco e somos também participantes da América Latina. Temos até mais dias para comemorar do que o próprio Dia da Árvore, lembrando o saudoso professor Ivan Coelho Dantas, cujo sobrenome, inclusive, não faria jus ao grande ambientalista e ecologista que ele o foi e continua sendo, porque o coelho geralmente se alimenta de plantas e a anta, quando em estado de correria, ela derruba árvores e destrói tudo, formando trilhas. Mas Ivan desafiou
o seu próprio sobrenome, desafiou a sua origem do semiárido do antigo Riacho do Jerimum, hoje Nova Palmeira, localizada no Seridó paraibano. Aqui se radica e aqui promoveu, na cinzenta tela da paisagem campina-grandense, ele pincelou cores vivas através das árvores que ele plantou. Os ipês que Ivan plantou embelezam a paisagem campina-grandense, principalmente próximo ao dezembro, ao mês que é de festa. As árvores que ele plantou sombreiam os nossos sonhos, servem de refrigério para as nossas reflexões. Foram inúmeras, muitas. E eu gostaria, senhores membros do Senado da Câmara da Vila Nova da Rainha, que no momento em que Campina Grande faça ter um jardim botânico, que esse jardim botânico tenha Lula Cabral, o nome de Ivan Coelho Dantas. Uma das homenagens mais Farei o projeto. Uma das homenagens mais merecidas que a cidade poderia dar a esse leal forasteiro, porque Campina é a Canaã dos leais forasteiros. E Ivan se mostrou assim, e muitos de nós assim têm se mostrado. É preciso também que nós lembremos, como foi dito aqui, está aqui representando o professor Edson Pereira, natural das Serras do Cuité, que também tem participado ativamente das decisões em Campina Grande, não só formando profissionais na sua militância, mas ainda hoje, dando a sua parcela de contribuição no longínquo ano de 98 e ainda agora no ano de 2013 sobre a questão da água, juntamente com Janiro, com o doutor Agnello e com outros mais valorosas pessoas que fazem parte da discussão sobre a água de Buqueirão e sobre a gestão dos recursos hídricos. É preciso que nós lembremos a professora Jonilda, que está aqui presente, que desafiando as intempéries do sertão, vinda das terras que nos deu o primeiro médico paraibano e o grande botânico Arruda Câmara, que classificou o embuzeiro, e nos deu um dos grandes mestres da poesia, Leandro Gomes de Barros. Hoje é a cidade de Paulista, mas que pertenceu a Pombal, pertenceu à jurisdição de Pombal, antiga Arraial do Bom Sucesso, fundado pelo mesmo fundador de Campina Grande, Teodósio de Oliveira Ledo. Essa professora desafiando as intempéries, desafiando os recursos parcos, desafiando talvez as salas de aula não condizentes com o nível de ensino que ela está dando aos seus estudantes. Ela premiou a Paraíba com 22 prêmios, 12 menções honrosas, 10 medalhas, das quais 5 de ouro. E isso é ser digno. Isso é atestar o nome de professor e professora. É muito comum dizer que os professores não têm razão. E tem um tema, Lula, para terminar, um texto que eu recolhi na Interrede, intitulado Os professores nunca têm razão. E vejamos por quê. Se é jovem, não tem experiência. Se é velho, está ultrapassado. Se não tem carro, é um coitado. Se tem, chora de barriga cheia. Se nunca falta às aulas, é um besta. Se fala em tom normal, aliás, se nunca falta às aulas, é um besta. Se falta, é um turista. Se fala em voz alta, grita. Se fala em tom normal, ninguém o ouve. Se conversa com outros professores, estará a dizer mal do sistema. Se não conversa, é um desligado. Se dá a matéria toda, não tem dó dos estudantes. Se não dá, não prepara os estudantes. Se brinca com a turma, é palhaço. Se não brinca, é um chato. Se chama a atenção, é um autoritário. Se não chama, não sabe impor. Se o teste é longo, não dá tempo nenhum. Se é curto, tira a oportunidade dos estudantes bons.
Se escreve muito, não explica. Se explica muito, o caderno não tem nada. Se fala corretamente, ninguém entende patavina. Se usa a linguagem do aluno, não tem vocabulário. Se o aluno reprova, é perseguição. Se o aluno passa, o professor facilitou. É verdade, os professores nunca têm razão, diz o texto. Mas se você conseguiu ler tudo até aqui, agradeçam a eles que motivaram a leitura desse texto. É preciso lembrar os antigos professores, os antigos mestres. A minha primeira professora, Jacira, lá em Sumé, irmã de Joacil Brito, que nos faz aqui as imagens daqui do Senado da Câmara. Minha irmã de criação, Guia Ferreira. Ao professor Padre Pedro, quando eu estudava no Colégio Santa Bernadette, já aqui em Campina Grande, que me facultava os livros da sua biblioteca, onde eu aprendi a ler e a conhecer Monteiro Lobato. A professora Severina Sevé, professora de português no Pio XI, onde eu estudei, que é responsável direta por eu ter me tornado engenheiro agrônomo e ter me tornado professor. Agradeço a todos esses mestres e mestras que contribuíram pela minha formação, pela nossa formação. Hoje é um dia feliz, hoje é um dia especial. O mês de outubro, para mim, é um mês feliz. No dia 12 de outubro, comemoro o dia do engenheiro agrônomo. No dia 12 de outubro, me dou o direito de revitalizar a criança que eu teimo em ser. O dia 15 de outubro é o dia do professor, do qual, desde os 17 anos, eu trabalho nessa militância, ainda quando estudava no curso de agronomia em Areia. O dia 19 de outubro é o aniversário da Mata do Pau-Ferro em Areia, da qual eu tomei conta durante 11 anos, e o aniversário também da minha esposa. Então, um mês especial para mim. E eu agradeço, Lula, agradeço a todos vocês, agradeço à família do meu estimado amigo Ivan, tá certo? Que Deus o tenha, o guarde, né? Que as árvores que ele plantou, que são vocês também, vocês representam o fruto do que ele plantou, do que ele deixou aqui, válido aqui na terra, e que vocês prolonguem a existência dele, sempre lembrando dele. A professora Jonilda, que, lembrando aquele exemplo de uma pessoa que ia caminhando por uma praia e viu uma pessoa como se estivesse num balé, dançando, e de repente chegou perto e não era uma dança. Era uma pessoa que a maré estava baixando, e quando a maré baixava, as estrelas do mar ficavam na areia, e essa pessoa jogava as estrelas de novo no mar. E a pessoa disse, mas são quilômetros de praia, você não vai salvar todas as estrelas do mar. A pessoa não disse nada, continuou, pegou mais uma estrela e disse, essa eu consegui salvar. Então, professora, todos os estudantes do mundo a senhora não vai conseguir salvar, mas esses 22 que estão honrando a Paraíba, estão honrando a sua sala de aula, eu considero salvos. Muito obrigado. Professor Daniel, vem à frente da mesa para receber sua homenagem. Napoleão Maracajá e Lula Cabral. Para fazer a entrega da homenagem ao professor Dr. Daniel Duarte, o vereador presidente autor Lula Cabral e o vereador professor Napoleão Maracajá. Agora, gostaria de convidar a professora Verônica Bezerra, professora que conheço desde minha infância, para receber
das mãos do vereador Galego do Leite e do vereador Hércules Lafite, um ramalhete como forma de homenagem pelo exercício da atividade, talvez a mais nobre, que é a atividade de ensinar. E gostaria ainda de convidar para receber das mãos do vereador Marinaldo Cardoso e do vereador Lula Cabral, Neide Nalva, para receber também um ramalhete de flores na condição de homenageada e representante da terceira região de ensino. Vem aqui para frente, Marinaldo, para aparecerem as fulô na foto. Registrar ainda a presença do colega vereador da legislatura de 82, José Alves, que se faz presente aqui a galeria desta casa na condição também de professor, não só de vereador, mas também de professor. Os parabéns, professor. Gostaria de convidar ainda a professora Norma Lúcia Silva para receber das mãos do professor Vaninho e do professor Miguel Rodrigues esta homenagem da Câmara Municipal de Campina Grande. Pode vir aqui para frente. Professor Vieira, depois o senhor entra aqui que a nossa amiga Joanilda quer tirar uma foto. Vandic Esteve Barbosa está presente? Tá? Opa, Vandic, entra aí, meu amigo. Você é homenageado também. Professor Napoleão. Só o Napoleão. Certo, mas os professores merecem tudo. Terminou, né? Só para o senhor período que não veio, eu levo. Tem 3, tem 4 ali. Traz para cá, para ver. Professor Pilon. Professor Jamerson Cavalcante Pilon. Professor Vandic, professor Vieira, muito obrigado pela presença. Merece tudo. Certo. Professor Pilon e professora Fátima estão entrando aqui. Vem Vaninho e Miguel. Professor Pilon, Jamerson Cavalcante, professor de Educação Física, professor Vandic. Jamerson Cavalcante. Pilon. Pronto, Brunão. Aí, Bruno. Professor Itamar Salles Silva, da Escola Motivo Ambiental. E professor Edson Pereira, eu fico com ele. Professor José Itamar. Ah, ele foi. Ele justificou, depois a gente.
Eu quero tirar uma foto com você. Bruno, vem pra cá. Lula. Ainda para falar em nome dos vereadores professores, tenho certeza que Vossa Excelência compreenderá de forma rápida o professor Miguel Rodrigues. O senhor que opta. Senhor presidente, senhores vereadores, é uma honra imensa estar aqui neste momento, falando em nome da bancada do magistério desta casa. E para mim é uma honra maior fazer parte dessa homenagem tão justa aos professores, esses profissionais que abraçaram uma causa transformadora. Eu quero cumprimentar aqui o poeta, o cientista, o professor Daniel Duarte. Quero cumprimentar a nossa secretária de Educação, a professora Verônica Bezerra. Também quero cumprimentar, estou fazendo diferente hoje, a nossa professora sertaneja, minha conterrânea, Jonilda. E aqui também a representante, a professora Neida Nalva, representando a 3ª Região de Ensino, a 3ª Gerência de Educação. E também aqui, com muita honra, o nosso professor Edilson, o reitor, o magnífico reitor da UFCG, aquela instituição que me acolheu há vários anos atrás, e eu agradeço muito a ela pelo que eu sou hoje. Também aqui está ausente, mas o magistrado representando o TRE acabou de sair aqui, o professor Dr. Breno Araújo. Enfim, o nosso vereador Bruno Cunha Lima. E quero parabenizar o presidente Lula Cabral por essa brilhante iniciativa, essa propositura que eu acredito, Lula, que tenha sido uma das mais importante que esta casa teve durante esse exercício. Quero cumprimentar os professores que estão na galeria, na pessoa do meu amigo, professor José Alves de Souza, ex-vereador desta casa, uma pessoa que tanto conversou comigo sobre o magistério, e eu sei que ele não é um profissional, ele não é só um professor, ele é um educador. Assumiu, abraçou por vocação, por amor. Enfim, cumprimentos a todos que estão aqui e me sinto, e nossa bancada se sente contemplada com os discursos proferidos aqui nesta tribuna hoje. Por todos vocês, oradores que passaram por aqui, nos sentimos, nós vereadores, contemplados com os brilhantes discursos, certo? Linhas de pensamentos diferentes, mas convergente quando se trata da homenagem, e dizer que é uma honra imensa ser vereador e ser professor. Foi muito difícil chegar aqui como professor, muito difícil, lutei muitos anos, vim lá de trás do movimento estudantil e muito difícil, diferentemente do empresário que se candidata pela primeira vez e consegue um mandato com mais facilidade. O professor formador de opinião, um idealista, certo? Um produtor de ideias, um operador. Eu sempre dizia para meus alunos que o professor é um cirurgião. É um cirurgião que faz a cirurgia interna sem anestesia e sem cortar o paciente, porque ele transforma conceitos, ele muda
ele muda ideias, ele muda pensamentos, ele muda conceitos, opera internamente o seu educando sem anestesia e sem um bisturi. Então, enfim, eu quero finalizar parabenizando mais uma vez a esses profissionais e a esses professores, educadores que tanto me orgulham, certo? E dizer ao professor Edilson que esta casa vai aprovar com certeza o projeto de lei do Poder Executivo quando chegar aqui, doando ao UFCG 50 hectares. Dizer que a educação tem o apoio desta casa, tem o apoio dos 23 vereadores. Isso aí eu não tenho dúvida, porque a educação é o único caminho que leva um povo a atingir a sua soberania, a atingir a sua dignidade, a atingir a sua cidadania. A verdade é essa. Então, muito obrigado por vocês, convidados e homenageados, comparecerem a esta casa, a vocês, professores, a nós, professores, e agradecer à imprensa aqui presente, e agradecer também aos assessores desta casa, a todos que compareceram aqui e aos vereadores que ainda estão aqui nesse momento. Muito obrigado, e que Deus também deve ser homenageado, porque Deus é o principal autor e ator deste momento. Deus é o nosso arquiteto maior, o nosso mestre maior, o nosso professor maior, e ele não pode ser esquecido. Agradeço a Deus por esse momento, um momento histórico. Agradeço por tudo que aconteceu hoje aqui e que esta casa continua sendo a casa do povo e recebendo aqui não só os professores, mas os demais profissionais. Muito obrigado. Resiste a presença. Registrar ainda a presença de Rocino Ramos e estendendo a Rocino Almeida Ramos de Almeida, do Badalo. Transmitir através dele todo o abraço à família, desde seu Israel a todo, e desde já melhoras à sua matriarca. Eu aproveito a oportunidade para agradecer a todos e que para o ano nós faremos uma sessão menos perturbada. Muito obrigado e um abraço a todos. Encerrada a sessão.